Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? E vamos dar continuidade ao nosso tecido cartilaginoso. Vamos entender os tipos de cartilagens que nós possuímos no nosso organismo. E são três: cartilagem do tipo hialina, do tipo elástica e do tipo fibrosa. Vamos ver onde encontramos esses tipos de cartilagem. Olha só, a hialina é a mais comum no nosso corpo, meus queridos, é a mais encontrada. Esse termo aqui, esse nome, hialo, significa vidro. Por quê? Vem lá do grego. E por que isso? Porque é a cartilagem mais frágil que temos no organismo. Isso acontece pela quantidade média de fibras colágenas. Tá? Então, apesar de ter colágeno, não é uma quantidade muito grande quando comparado com os outros tipos de cartilagem. Ok? Essa cartilagem hialina é aquela que surge no esqueleto embrionário, que eu havia falado para vocês na última aula, que o primeiro esqueleto que surge no nosso organismo, lá no desenvolvimento embrionário, é feito de cartilagem, e é essa daqui, a hialina. É essa cartilagem que surge em lesões, em fraturas no osso. Então, a primeira estrutura que surge lá é de uma cartilagem hialina para depois ser substituída pelo tecido ósseo. E, como eu já havia dito, é a mais encontrada, é a mais comum no nosso organismo. Professor, mas onde que encontramos essa cartilagem no nosso corpo? Nas extremidades dos ossos longos, extremidades das costelas, no nariz, boa parte do sistema respiratório, por exemplo, a laringe, a traqueia, os brônquios. Então, é uma cartilagem muito comum. Aqui nós estamos vendo, então, uma foto, né, uma imagem dessa cartilagem hialina, aqui as células que trabalhamos na última aula, né? Então, os condrócitos aqui, com a matriz cartilaginosa em volta, né? Essas células que trabalham na manutenção dessa matriz. Aqui, o pericôndrio, que eu também havia explicado para vocês, é um tecido conjuntivo frouxo que nutre a cartilagem, perfeito? A cartilagem elástica, olha só, elástica, tá aí a dica onde encontramos essa cartilagem. Então, orelha, nariz, a epiglote que fecha nossas vias respiratórias na deglutição quando nós engolimos alguma coisa, tá? Então, é uma válvula que fecha as vias respiratórias para não entrar líquido, para não entrar comida, então, lá no sistema respiratório e provocar o engasgamento, né, que é extremamente perigoso. Então, epiglote, orelha, nariz, as tubas auditivas, a laringe, são estruturas formadas pela cartilagem elástica. Meus queridos, existem estruturas que podem ter mais de um tipo de cartilagem, ok? A laringe mesmo, né, que pertence lá ao sistema respiratório, nós vimos que a cartilagem hialina também está presente. Tá? Então depende muito do tipo de cartilagem. Quando nós falamos de orelha e nariz, aí é predomínio de cartilagem elástica mesmo. Perfeito? E por que é uma cartilagem elástica? Porque nós vamos encontrar uma quantidade menor de fibras colágenas, porém uma grande quantidade de fibras elásticas. Sim, a proteína elastina é uma proteína. Olha que interessante. E tem a característica de elasticidade, meus queridos. Aí eu já deixei aqui, é claro que intencionalmente essas imagens, porque muita gente, quando estamos tendo as aulas presenciais, acabam perguntando das orelhas dos lutadores, né? A popular orelha de couve-flor. O que acontece, meus queridos? Em lutadores, principalmente da modalidade jiu-jitsu, né, do judô também, mas principalmente o jiu-jitsu, em que a orelha ela está sendo esfregada, ela está sendo constantemente atritada, o que acontece? Microlesões. São microlesões, então forma-se um edema. E é isso que aparece, então, na orelha desses lutadores. Mas olha só, esse edema, como a gente já havia trabalhado na aula anterior, a cartilagem não tem vaso sanguíneo. Esse edema aqui, ele surge de tecidos que estão adjacentes ali. Ou seja, o pericôndrio, que é um tecido conjuntivo frouxo. Então, esse processo de ficar esfregando, esfrega, diariamente esfregando, isso vai provocando microlesões, tá? Nesses tecidos que ficam junto da cartilagem e também na cartilagem.
Está na cartilagem elástica. Só que a cartilagem elástica, ela não vai sangrar, ela não vai doer. A dor e o incômodo relatados aí, né, por lutadores, por praticantes aí dessas modalidades, dessas artes marciais, esse incômodo é justamente desse tecido conjuntivo que fica junto do pericôndrio, que fica ali para nutrir a cartilagem elástica. Ok? E é claro, tem procedimentos, né? Pode ser feita uma drenagem ali para remover parte desse edema, mas para voltar como era antes, somente através de cirurgia e olha lá, porque é uma lesão permanente, a cartilagem ela vai sofrendo alterações, é como se ficasse calejado, tá? É um calo, é uma cicatriz que fica ali na cartilagem. Aqui nós estamos vendo então imagens da cartilagem elástica. Perfeito, meus queridos? Então, uma curiosidade aqui. Ah, e olha uma revelação. Olha uma revelação, meus queridos. É uma notícia boa, mas ao mesmo tempo uma notícia ruim. A cartilagem, ela não para de crescer. Ela não para de crescer, diferente do tecido ósseo, que é o próximo que nós vamos trabalhar. Cartilagem não para de crescer. Por isso que, ó, nariz, orelhas, conforme nós envelhecemos, cada vez maiores. Não é porque está contando mentira, não é porque a cartilagem não para de crescer. Ok? E, professor, mas todas as cartilagens? Todas, mas meus queridos, olhem só. Quando nós pegamos cartilagens das articulações, elas vão sofrendo um desgaste. Tem a força da gravidade, tem a pressão, tem o impacto do nosso corpo. Então, nas articulações, elas vão se desgastando se não cuida, podendo chegar ao ponto da pessoa até perder a cartilagem ali, de ficar osso com osso. Aí é seríssimo, só um procedimento cirúrgico para reverter, né, para amenizar esses problemas. Mas qualquer cartilagem, ela se mantém ativa, ela vai crescendo. E como nariz, orelhas, né, não tem esse tipo de desgaste, né, como é o caso das articulações, então quando nós comparamos imagens de quando éramos mais novinhos com imagens de recentes, a tendência é que essas extremidades cartilaginosas aqui elas estejam maiores, ok? Então, só que cresce nariz e só que cresce orelha, ok, meus queridos? Isso é comum, é claro que é pouquíssimo por ano, tá? Muito pouco por ano, mas vai aumentando aí, né, o tecido cartilaginoso com o passar das décadas. E o último tipo é a cartilagem fibrosa. Vocês vão destacar aí, meus queridos, é a cartilagem mais resistente. Essa cartilagem fibrosa aqui é a mais forte, é a mais resistente. Essa daqui aguenta pancada. Tá? Por isso que ela é encontrada em algumas regiões estratégicas. Que regiões são essas? Os discos que ficam entre as vértebras na nossa coluna. Tá? Então, esses disquinhos, eles amortecem o impacto, já vou mostrar imagens para vocês, amortecem o impacto, então, do nosso corpo todo, tá? De todo o nosso peso, os meniscos dos joelhos, tá? Também são feitos dessa cartilagem fibrosa. Partes dos tendões que se inserem nas cartilagens, também vamos encontrar essa cartilagem fibrosa. Então, aqui tem um predomínio de colágeno, de fibras colágenas, por isso que essa cartilagem é tão resistente. Tá, ela aguenta o tranco, ela tem que ser forte, mesmo assim, é claro, dependendo da exigência, dependendo aí do desgaste, pode acontecer da pessoa precisar de uma cirurgia, como é comum em atletas aí realizarem cirurgias, né, para reparar o menisco no joelho, ou então hérnias de disco, né, que são nesses discos fibrosos aqui nessa cartilagem fibrosa. Então essa é a cartilagem mais resistente. Olha aqui como eu havia falado para vocês, ó, a coluna. Deixa eu pegar o rabisco. Coluna aqui. E aqui nós estamos vendo os discos, ó. Ó os disquinhos entre as vértebras. Tá tom de roxinho aqui os disquinhos, né? Aqui os disquinhos. Meus queridos, uma hérnia de disco, como nós estamos vendo, olha essa bolinha que surge aqui, ó. A hérnia de disco é uma lesão em que esse disquinho fibroso aqui, ele tem o seu conteúdo extravasado, ele sai dali. Ah, professor, mas o que dói é o disco? Não, não se esqueçam, cartilagem não dói.
Mas por que que uma hérnia de disco é o que o professor tem na lombar, né? O professor tem na lombar, tive que cuidar muito, inclusive isso tem relação com a perda de peso. O professor tem que perder peso, né? Começar a se cuidar para valer mesmo, exercício adequado, fortalecimento, senão o professor teria que realizar cirurgia. Tá? Mas a minha hérnia é na lombar, e agora ela já diminuiu muito já, tanto que ela parou de me incomodar. Mas o que que incomoda, o que que dói? É a hérnia? É o disquinho? Não. O conteúdo do disco extravasa e aí vai comprimir nervo. E aí, meus queridos, comprimir o nervo é aquela dor insuportável. Né? A minha hérnia pressionava o nervo ciático. Eu sentia da lombar até o peito do pé. Pegava, como a hérnia é para o lado esquerdo, pegava toda a minha perna esquerda até chegar no peito do pé. Tá? E aí, conforme eu fui me cuidando, a dor melhorou, foi melhorando, aí eu fiquei só com um amortecimento ali, um incômodo de leve, até que continuei me cuidando, chegou o ponto que o sintoma desapareceu. Só que eu não posso parar de cuidar, né? Senão essa hérnia piora. Se eu não tivesse tomado todos esses cuidados, né, até hoje, com certeza eu teria que realizar cirurgia, que daí ocorre a reparação desse disco aqui para ele parar. Deixa eu voltar aqui para vocês verem bem. Ó, o esqueminha aqui, a hérnia, a bolinha aqui, ó. Tô pintando de verde aqui, fazendo os pontinhos verdes, ó. Então, o que que aconteceu? A minha hérnia, ela diminuiu, ela regrediu. Tá? Eu ainda tenho problema, mas a minha hérnia diminuiu muito e parou de pegar o nervo, parou de pinçar o nervo. Tá? Então, a hérnia de disco é isso, é um conhecimento bem interessante, é importante saber entender isso, tá, meus queridos? A hérnia de disco é quando esse disquinho intervertebral aqui da coluna, ele extravasa e passa a comprimir nervos, ok? O bico de papagaio, né, o famoso bico de papagaio também envolve um desgaste aí desses discos, tá? Isso tem relação com a artrose, como a gente está vendo aqui embaixo, ó, no caso da artrose, olha o desgaste dos discos aqui, ó, e fica praticamente osso com osso, né? Olha o normal aqui, olha o tamanho do disquinho, olha na artrose, o tamaninho que ficou, ó, deixa eu tirar o rabisco aqui para vocês verem, olha só o que acontece. Então é um problema degenerativo. Essa imagem é bem bacana, ó, a gente consegue ver o disquinho de cima, tá? Tem um núcleo aqui pulposo, o núcleo do disco, e um anel fibroso bem resistente que tem em volta. Então, no caso da hérnia, que é o meu problema, por questões de postura, por questões genéticas, por um esforço excessivo, tudo isso daí pode contribuir para o surgimento de uma hérnia de disco, tá? Pode ser um conjunto de fatores. E aí, o que acontece? Esse conteúdo do núcleo extravasa e vai comprimir nervo. Olha o nervinho aqui, ó, como ele está próximo do disco. Perceberam? Então, a partir do momento que é esse disquinho que ficou deformado, ele pode comprimir o nervo e aí é uma dor terrível, tá, meus queridos? Eu senti na pele isso, terrível. Vamos limpar tudo aqui, mas tem jeito, tá? Tem jeito. Eu sou a prova aí de quem tem como reverter, se cuidando direitinho, tem como reverter. Claro que exige disciplina, muitos cuidados, né? Mas por enquanto o professor conseguiu escapar da cirurgia para resolver o problema. Olha aqui mais uma imagem. Então, ó, aqui a gente consegue ver os meniscos, tá, meus queridos? Olha aqui, ó. Aqui meniscos, menisco aqui. Aqui mais uma representação do disco que fica entre as vértebras, né, na nossa coluna. E olha aqui uma foto da cartilagem. Olha como a cartilagem é branquinha. Isso daqui é a cartilagem do joelho, ó. Então é uma foto anatômica aqui. Olha a cartilagem do joelho. Ah, professor, o que é esse amarelinho? Tecido adiposo, tá? É gordura, tá? Mas a cartilagem ela é bem branquinha. E os meniscos aqui no meio. Da mesma forma como eu falei na coluna, o menisco em si não dói. O que dói é quando o menisco extravasa e comprime nervo. Ok, meus queridos? Fechamos o cartilaginoso e na próxima aula, então, já vamos para o ósseo. Fortíssimo abraço, meus queridos. Se tiverem dúvidas, mandem aí para mim. Fui!